Fala, nação! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que você, rubro-negro, estiver assistindo esse vídeo aí. Então, pessoal, hoje, dia 10 de junho, sexta-feira, a gente com muitas notícias ontem. Ontem foi um dia bem badalado aí no Flamengo. Flamengo que acabou desligando Paulo Souza, isso a gente já sabia que era questão de tempo, né? Infelizmente, a gente perdeu muita oportunidade. Perdemos a oportunidade do Jorge Jesus, Leonardo Jardine, Carvalhal, que até eu soltei um vídeo aqui essa semana falando um pouquinho deles. Quando eu soltei o vídeo Leonardo Jardine, até então, ele não estava empregado, né? Ele acabou assinando o contrato, se eu não me engano, ontem. E o Carvalhal no começo da semana. Infelizmente, perdemos essas oportunidades. E o Jorge Jesus nem se fala, né? Ficou até dia 20 de maio aí esperando uma proposta, tá? Veio aqui no Brasil, no Carnaval, deu todo aquele rebuliço que ele fez juntamente com os jornalistas. E ficamos mais um ano sem o velhinho aí, sem o cara que deu o bi da Libertadores aí para nós. E um futebol bonito, né? Além de títulos, né? Vários títulos em pouco tempo. E também ontem, além da demissão do Paulo Souza e sua comissão, acabamos ficando sem ninguém, né, pessoal? Até tá para o treinador que foi promovido agora no Sub-20 para dirigir o time contra o Inter. Mas ontem também acabou saindo a notícia que o novo técnico do Flamengo é o Dorival Júnior. Até o UOL pegou em uma matéria, colocou que foi feito o contato com o Cuca, mas o Cuca rejeitou a proposta do Flamengo. Ele não quis treinar o Flamengo por conta de seus projetos pessoais. Uma é descansar, cuidar da família. Ele também tem um projeto social em Curitiba. Ele também está aguardando a seleção, pessoal. Também teve uma especulação aí que fizeram contato também com o técnico do Fortaleza, o Vojvoda aí, e ele também recusou. Esse não vi de nenhuma fonte assim de algum site de nome e tudo mais, né? É só uma especulação, né? Mas então sobrou o Dorival Júnior, pessoal. Eu vou estar passando um pouquinho aí do Dorival Júnior, dos últimos trabalhos dele, até o trabalho dele de 2018 no Flamengo, dos técnicos que estavam trabalhando no Brasil. Eu ainda acho que ele é um dos menos piores. Ele fez um trabalho no Flamengo de 2018 ali em 3 meses, chegou em setembro e foi até o fim do Brasileiro ali em dezembro. Ficou em segundo lugar, somente atrás do Palmeiras, que foi campeão naquele ano, o Palmeiras de Filipão, pessoal. E o time, eu até vou estar passando aqui para vocês, o time que ele tinha em mãos, o time era muito, muito, muito diferente do que hoje a gente tem, né? Mas eu vou estar passando um pouquinho aí do Dorival, o técnico de 60 anos, Dorival Silvestre Júnior. Todo mundo conhece como Dorival Júnior, né? A gente conhece ele mais lá de trás do próprio Santos, né, de 2010, que foi campeão da Copa do Brasil. Ele joga frequentemente no 4-3-3, mas a gente vai ver ele jogando também em outra formação, inclusive no Flamengo. Jogou no 4-3-3 com o Flamengo, mas também em outra formação. O Dorival Júnior ele já comandou muitos clubes brasileiros. Agora estava recentemente no Ceará, penúltimo trabalho no Atlético Paranaense. Aí o Flamengo 2018, São Paulo, Santos, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Flamengo, que ele já tinha treinado lá em 2013, Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Vasco da Gama, Coritiba, Cruzeiro, São Caetano, Avaí, Sport, Juventude, muitos clubes brasileiros aí ele treinou, pessoal. Até quando ele estava treinando o Flamengo lá atrás, ele treinou na época da Patrícia Amorim, ele terminou o campeonato um ano, aí mudaram a diretoria, né? Entrou o Bandeira, e o Bandeira estava naquele esquema onde ele estava querendo ajeitar as finanças do Flamengo, né? Aí foi oferecido para ele baixar ou reduzir o salário em 50%. Ele não aceitou e saiu do Flamengo. Mas vamos estar passando mais informações aí do Dorival Júnior.
o que o Dorival Júnior tem de título já na sua carreira? Ele tem muito pouco título, mas é muito pouco mesmo. Ele tem um título da Copa do Brasil, no ano de 2010, e um título pelo Vasco no campeonato da Série B. Ele ganhou uma Série B, pessoal. Dos últimos trabalhos do Dorival aqui. O último trabalho dele é o no Ceará, né? Mas eu vou estar passando um antes, que é no Atlético Paranaense. Depois que ele saiu do Flamengo, ele só trabalhou no Atlético Paranaense em 2020. Então ele ficou um ano sem trabalhar em 2019, né? 2018 ele acaba no Flamengo, 2019 fica sem trabalhar, retorna a trabalhar no Atlético Paranaense em 2020. Onde ele foi muito mal, pessoal. Era um time muito ruim também do Atlético Paranaense, mas, enfim, ele foi muito mal. Lá ele teve 12 jogos, 4 vitórias, nenhum empate e 8 derrotas. Ou seja, ou ele ganhava e perdia. E perdeu muito mais, perdeu o dobro do que ele ganhou. Com aquele time do Atlético Paranaense, ele fez 9 gols e levou 16 gols. Ele até estava na fase de grupos da Libertadores lá, mas com o time que tinha, do jeito que estava, não foi muito bem não. O que ele mais jogou aqui no Atlético Paranaense, esquema tático, foi no 4-3-3 ofensivo. Então ele sempre gostou de 2 pontas rápidos ali nas laterais, né? Esquerda e direita, e um centroavante de ofício, num 4-3-3. Vamos continuando passando aqui informação, agora no trabalho dele 2022 no Ceará. Então, como eu passei para vocês, ele trabalhou em 2020, 2021 também não tem nada de dados de trabalho dele, e ele retornou 2022 para o futebol brasileiro, comandando o Ceará. O Ceará, pessoal, que até vem vivendo um bom momento. O Ceará foi o único time que ganhou todos os jogos da Sul-Americana, inclusive fora de casa contra o Independente. A gente conhece bem o Independente, sabe que é um time de bastante raça, difícil de ganhar, e foi lá na casa do Independente e ganhou de 2-0. No Ceará, ele joga a maioria dos jogos no 4-3-3 ofensivo, mas também ele tem algumas formações onde ele joga no 4-2-3-1. Então ele já jogou contra Tombense no 4-2-3-1, Atlético Paranaense. Contra o próprio Flamengo ele jogou no 4-2-3-1, mas ele costuma mais jogar no 4-3-3. Pelo Ceará, ele tem 16 jogos. Desses 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Tem 24 gols em 16 jogos, então dá em torno de 1 gol e meio por partida, somando aí 31 pontos de todos desses disputados. Acontece também que ele teve que mesclar bastante time, né? Jogando a fase de grupos da Sul-Americana, Copa do Brasil, onde ele se classificou pela Copa do Brasil, então pelo Ceará, né? E também jogando o Brasileiro. Pessoal, só uma curiosidade para vocês, tá? O Palmeiras, neste ano no Brasileiro, hoje ele é líder. O Palmeiras só perdeu um jogo no Brasileiro e foi para o Ceará do Dorival Júnior na primeira rodada, pessoal. Perdeu por 3-2, o Palmeiras perdeu para o time do Ceará de Dorival Júnior. Então, no Ceará, até o pessoal estava gostando bastante do trabalho dele, o elenco, até para ele sair lá, acredito que o Ceará não tenha gostado muito, até não estava planejado, né? Essa saída do Ceará não tinha se programado, tão correndo atrás de um outro técnico. Mas, enfim, parece que o trabalho dele lá estava correndo muito bem. A gente até assistiu o jogo contra o Flamengo lá, né? O Ceará, um time bem treinado, né? A gente viu um padrão ali jogando agora na sexta rodada no dia 14 de maio, onde deu um grande trabalho para o Flamengo, principalmente o Mendonça, né? Mas também a gente sabe que o Flamengo já não estava tão bem, né? E agora, pessoal, passando para vocês aqui o trabalho de 2018. Então,
Em 2018, o Barbieri era o técnico do Flamengo. A gente sabe que o Barbieri até tentou ali fazer um trabalho legal. Eu lembro de um jogo muito bom que era contra o Grêmio na Copa do Brasil. Foi um dos melhores jogos que eu já vi o Flamengo jogando, quando estava começando a jogar bem, que era contra o time do Grêmio, logo que o Grêmio tinha acabado de vencer a Libertadores, né? O Grêmio venceu em 2017 e o Flamengo estava jogando contra eles na Copa do Brasil. Foi lá e empatou o jogo no finalzinho com o gol do Lincoln, mas amassou demais o Grêmio. Nossa, foi um jogão. Eu lembro muito bem desse jogo. Foi um jogão mesmo. E depois o Flamengo acabou se classificando no Maracanã com um gol de 1-0 do Everton Ribeiro. Aí deu que o Barbieri pegou e caiu, né? O Barbieri, pelo que eu lembro, ele tinha muitos erros, principalmente o Flamengo era um arame liso por um tempo, né? Criava e não fazia gols. Apesar de até a gente chamava a época lá de time do tic-tac, porque teve alguns gols muito bonitos, mas teve uma época que estava muito arame liso e o Barbieri também não tinha nome para colocar alguns jogadores no banco, né? Então aconteceu de o Flamengo ser eliminado na Copa do Brasil pelo, pelo Corinthians, né? E também ele ganhou do Grêmio e foi eliminado pelo Corinthians. E também já não andava muito bem, aí o Barbieri foi demitido e chegou o Dorival para assumir 12 jogos do Flamengo. Em 12 jogos, ele chegou à vice-liderança, tá? Então o Palmeiras ficou em primeiro e o Flamengo em segundo. 12 jogos, ele venceu 7, empatou 3 e perdeu 2. Fez 21 gols e levou 7. Então ele fez o triplo de gols do que levou. Teve até uma goleada do Flamengo, 4-0 no Paraná. O Flamengo meteu 3-0 no Fluminense. 3-0 fora do Corinthians, fora de casa contra o Corinthians, ganhou do Grêmio novamente por 2-0. Então teve alguns jogos fora de casa que o Flamengo ganhou naquele ano. Contra o Corinthians, contra o Paraná, contra o São Paulo empatou, contra o Cruzeiro. E em casa só perdeu para o Atlético Paranaense no último jogo. Eu vou mostrar para vocês aqui como foi a primeira escalação e qual era o time que o Dorival tinha em mãos em 2018. Setembro de 2018, 30 de setembro de 2018, primeiro jogo. Flamengo e Bahia, um empate 0-0 lá na casa do Bahia. Vamos ver como é que era o time do Flamengo, pessoal. O time do Flamengo, o goleiro era o César, Pará na direita, Hever e Léo Duarte na zaga, Trauco na lateral esquerda, William Arão e Coelar na volância, Lucas Paquetá no meio, Everton Ribeiro na meia direita e Vitinho na meia esquerda e o Lincoln como o nosso centroavante. Ele começou jogando com 4-2-3-1. No banco a gente tinha o Gabriel Batista, goleiro, Thiago Silva, goleiro, Rodolfo, Tuller, zagueiro, René, lateral esquerdo, Rodinei, lateral direito, Pires da Mota e o Rômulo, o morto do Rômulo a gente tinha na volância, Matheus Sávio a gente tinha, o Berril, o Geovano e o Marlos Moreno. Olha o time que a gente tinha, pessoal. Em 12 jogos a gente ganhou 7, empatamos 3 e perdemos 2. O time era do que está hoje, né? Só tem o Everton Ribeiro, o Diego, que está na reserva, né? Vitinho, que hoje também continua no Flamengo, que sempre joga. O Ilharão. E também, claro, o Rodinei, que está na reserva. Gabriel Batista também. E também o goleiro Diego Alves, né? Até o Diego Alves ele estava machucado, pessoal. Aí o Diego Alves volta e o Dorival deixa ele no banco. Aí ele não quis ir viajar para jogar contra o Paraná. Aí eles tiveram uma encrenca lá e tudo mais. E nisso eu não lembro bem se ele ficou afastado, mas eu sei que ele ficou reserva até o final da temporada. Inclusive, se o Dorival tivesse ficado, até a diretoria, a época lá, né,
que quem era o vice-presidente era o Lomba, não sei se vocês lembram. Aí até o Lomba tomou as dores do Dorival, provavelmente o Diego Alves não teria ficado no Flamengo. Até tem notícias que até o staff do Diego Alves já soltou hoje aí, que quando o Dorival Júnior saiu, eles tiveram uma conversa e deixaram tudo resolvido, que o Diego Alves está treinando hoje normal, está apto a jogar e o técnico conta com ele. Isso já tem, tá, pessoal? Então olha o time que a gente tinha para jogar em 2018. Aí, já no meio daquelas partidas ali, o Flamengo jogou contra o Palmeiras. O Palmeiras foi o campeão naquele ano, né? Olha daí como é que já estava o time. Com algumas mudanças. Era o César no gol, o Pará na direita, Hever, Léo Duarte, o René na lateral esquerda. William Arão, Coelar na volância, Lucas Paquetá, o Vitinho na esquerda, Everton Ribeiro na direita e o Uribe, não sei se vocês se lembram do Uribe, ele que era o nosso centroavante. Foi uma partida contra o Palmeiras de 1-1, pessoal. O Palmeiras até tinha um time que era bonzinho lá para aquela época. Lá. Era o Everton, Edu Dracena, Antônio Carlos na zaga, Vitor Luiz, o Luan, provavelmente é o zagueiro que jogou na lateral direita, Felipe Melo, Thiago Santos na volância, o Guerra, que eu achava, quando ele começou a jogar ali no Palmeiras, principalmente em 2018, muito bom, o Dudu, o Johan e o Borja, que foi o time titular. Mas eles já tinham Gustavo Gomes, eles tinham o Diego Barbosa também da lateral esquerda, tinha o Moisés, para quem não lembra, era um meio-campo volante muito bom. O próprio Gustavo Scarpa, eles tinham o William Bigode. O William Bigode, inclusive, entrou naquela partida. E quem fez o gol daquela partida contra o Palmeiras, só para vocês verem o nível do time que a gente tinha, foi o Marlos Moreno, pessoal. O Marlos Moreno, ele só fez um gol no Flamengo. E acredite, naquele jogo contra o Palmeiras. O Flamengo também jogou no 4-2-3-1. E a última partida, só para a gente ver como é que o Dorival Júnior terminou o seu tempo ali de contrato à frente do Flamengo, também terminou no 4-2-3-1. E o time, aquela época era César no gol, último jogo titular, Pará na direita, Rodolfo, Léo Duarte na zaga, René na esquerda, William Arão, inclusive o William Arão foi expulso nesse jogo, Pires da Mota, Everton Ribeiro na direita, Diego era o capitão e o meio-campo e no meio ali de armação, Lucas Paquetá e Uribe. Na reserva, quem que a gente tinha naquele jogo? Thiago Silva, goleiro, o Tuller na zaga, o Trauco na lateral esquerda, Rodinei na lateral direita, que inclusive entrou no jogo, o Ronaldo, não sei se vocês lembram do volante Ronaldo, que até esses tempos estava no Bahia e no Atlético Goianense, o Rômulo, o Jean Lucas, que depois foi emprestado para o Santos e foi vendido, Matheus Sávio, Vitinho, o Berril, que entrou naquele jogo no lugar do Everton Ribeiro, o Geovânio e o Henrique Dourado, pessoal, o ceifador. Olha, pessoal, a gente tinha um time muito diferente do que a gente tem hoje. Para aquela época, a gente já cobrava bastante do Flamengo, né? Mas com Pará, com René, com Rodinei, com o próprio Rodolfo, Pires da Mota, nossa, o centroavante Uribe, não era um time condizente com o que a gente tem hoje, com o que o Dorival, quem saiba, né, pode nos dar hoje de trabalho. O Dorival hoje ele chega com um trabalho muito mais simples de pegar e impor no Brasil do que os estrangeiros chegam, né? Então eu acredito que com um trabalho mais simples de como colocar aqui no Brasil, de como implantar no Brasil, acho que deu um pouco melhor a curto tempo do que tem feito o Paulo Souza aí. Além disso, a gente sabe aí que tem todo um problema de logística e conhecer os times, como funciona. O Brasil é um país muito grande, né, pessoal? Num dia você está jogando em Porto Alegre, no outro dia você está jogando lá em Fortaleza. É muito ruim essa distância, essa logística e tudo mais. Até agora tem a Libertadores, também isso complica demais.
A gente sabe que vai dar 10 horas para o Flamengo chegar lá para jogar contra o Tolima. Vai ser uma viagem bem cansativa e bem longa. Então, por conta de tudo isso, eu acho que ainda o Dorival é o menos pior, tá, pessoal? Dos técnicos daqui. E caso a gente tivesse que contratar um estrangeiro, a gente teria que dar um tempo para ele adaptar, ia ter que renovar tudo, né, pessoal? A gente não poderia contar com nada este ano, porque é uma pessoa nova, de fora, tem que aprender como é que funciona o Brasil, o campeonato do Brasil, as distâncias do Brasil, conhecer os times contra quem o Flamengo joga. Como o Dorival já estava trabalhando, ele já estudou os times, né? Ele estuda os times com quem o Flamengo vai jogar, conhece como que funciona também um campeonato de Libertadores, pois ele já jogou, até estava jogando a Sul-Americana, ele sabe como é que funciona um campeonato internacional aqui sul-americano, sabe como os times sul-americanos também se comportam, né? Time de muito físico, né? Muita briga, muita raça, a gente sabe como é que é. E eu tô torcendo, pessoal, na minha opinião, que vai ser muito melhor do que o Paulo Souza, né? Porque vai ser um trabalho mais simples de implementar. Acredito que não vai ter muita mudança brusca que alguns jogadores não aceitem. E como torcedor a gente sabe, né, pessoal? A gente quer comemorar título. Então eu acho que já deveria ter sido virada essa chave, já deveria ter sido demitido o Paulo Souza. A gente teve oportunidade. Para mim, a diretoria errou demais. Demais, demais, demais de não ter contratado o Jorge Jesus. Para mim, teria que trazer ele. Era o momento, ele não estava trabalhando. Ele veio aqui, aquela coisa que a gente fala, né? Só é visto quem é lembrado. Ele apareceu aqui para ser lembrado e tudo mais pelo Flamengo. O Flamengo perdeu o time, perdeu o tempo para não contratar ele. Perdemos o tempo para não contratar alguns outros técnicos que estavam sem contrato e estavam disponíveis no mercado. Agora isso acontecer, pessoal, não tem o que fazer. Aconteceu. A gente tem que culpar demais a diretoria por isso. Tem que cobrar também a diretoria. Mas agora chegou o Dorival, a gente tem que apoiar também. Vamos torcer para que o nosso Flamengo se reencontre, com isso seja uma virada. Até eu escutei agora de informações nos canais aí, que o próprio Gabigol e o Bruno Henrique, com quem já trabalhou com o Dorival no Santos, pegaram e ligaram para ele para convencer ele de vir no Flamengo. E o Dorival também falou para o GE, tá? Que ele só veio para o Flamengo porque ele ouviu o coração. Então, pessoal, vamos apoiar o Flamengo. A gente sempre apoia, a gente é torcedor. Seja quem vir, a gente sempre vai estar apoiando e torcendo. Não tem, pode ser o pior técnico, a hora que o Flamengo está jogando, a gente quer que ganhe. Vamos atrás de título e torcer para que tudo vai dar certo, tá, pessoal? Deixe um like aí se vocês gostarem das informações aí do conteúdo. Compartilhe para os flamenguistas, para toda a nossa nação aí. Continue acompanhando o canal. Saudações rubro-negras e tamo junto!